Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Primeiro, sempre a gente começa os nossos recadinhos da noite. Nós auxiliamos 70 famílias necessitadas. Então, a gente sempre pede que aqueles que puderem e quiserem nos auxiliar, trazendo algum tipo de mantimento ou material de higiene, será muito bem-vindo, tá? Vocês podem trazer esses gêneros nas quartas-feiras, às 16 horas, que é o horário que tem as preces aqui, já estão também convidados para participar das preces, se quiserem. Às sextas-feiras, das 14 às 17, tem gente aqui na casa para receber esses mantimentos, e aos sábados, né, na nossa reunião pública de hoje. Além disso, aqui na casa nós temos a evangelização infanto-juvenil, que acontece nas sextas-feiras, às 8 horas da noite. Quem tiver interesse em trazer, pode vir aqui para conhecer o trabalho, e também no mesmo horário tem um grupo de estudos. Se quiser ficar no grupo de estudo, participar do grupo enquanto eles estão na aula, também já pode vir, tá? Seriam esses os recados da noite. Agora vocês sintam-se abraçados e acolhidos pelo nosso recanto, relaxem e vamos fazer uma prece para começar o trabalho da noite. Mestre amado, auxilia-nos a aceitar as consequências de nossos erros. Somos o que fizemos de nós e estamos como quisemos estar. Todo processo de mudança é doloroso e lento. Que a partir da aceitação das provas que enfrentamos, tudo comece a se fazer novo para nós. Que não nos compliquemos na rebeldia e na descrença. Que os estigmas que trazemos no corpo e na alma se nos transmutem em distintivos de promoção diante da vida. Nossos traumas e inibições podem se constituir em nossos pontos de reerguimento moral. Em nossas fragilidades podemos nos tornar fortes. Mestre, que nos aceitemos a nós e aos outros, com o mesmo espírito de compreensão que nos aceitas sem nada perguntares. Na noite de hoje, o nosso estudo vai ficar com a nossa querida Laís. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Sempre é um prazer imenso estar aqui junto com vocês para estudarmos juntos o nosso livro Jesus no Lar. Essa noite o capítulo é o capítulo 28, chamado A Resposta Celeste. Bom, essa cena acontece no contexto de sempre deste livro, que é os primeiros evangelhos no lar. Então, no final do dia, Jesus, seus apóstolos estão lá na casa de Simão Pedro e Bartolomeu faz uma pergunta a Jesus. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. O antigo instrutor dos mandamentos divinos e em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo sempre se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Então, a primeira pergunta de Bartolomeu é sobre as respostas do céu, as respostas de Deus. Como é que elas vêm até nós? Como é que ele responde às nossas perguntas? E como é que nós podemos compreender essas respostas às nossas orações? Como é que nós vamos entender o que eles vão nos dizer? Então, essa pergunta é muito válida, não só na época de Jesus, mas até hoje. Todos nós temos essas perguntas. Porque quando a gente está bem, quando a gente está com saúde, quando está tudo dando certo na nossa vida, a gente nem pensa quanto a isso, quanto às respostas das nossas orações. A gente nem pede muito, mas quando a gente está com problemas, quando a gente está em situações complicadas, delicadas, difíceis, no auge das nossas provas, e a gente ora, a gente pede ajuda
aos céus e não recebemos na hora, no dia, na semana, aquela resposta ao auxílio que a gente pediu, a gente pode achar que Deus, que Jesus, que a espiritualidade amiga não está escutando a gente, que eles não estão nos entendendo o que a gente está pedindo. Então, quando a gente pede uma coisa e ela não vem do jeito que a gente pediu, a gente começa realmente a duvidar que tem alguém escutando ali do outro lado da linha. Então, é o que eu pergunto para vocês. Primeiro questionamento da noite. Quem disse que a resposta de Deus, que a resposta celeste, é exatamente aquilo que a gente pede para o céu? Então, é sobre isso o nosso estudo de hoje, porque a dúvida que Bartolomeu tinha, muitas vezes é a dúvida que todos nós temos. Então, antes de a gente continuar nessa história, eu vou abrir um pequeno parêntese, porque tem algo bem importante a ser destacado. Então, o personagem escolhido por Jesus para ilustrar o seu ensinamento da noite, para responder a pergunta de Bartolomeu, era descrito como um antigo instrutor dos mandamentos divinos em missão da verdade celeste. Então, não era alguém que estava ali viajando por causa própria, era alguém que estava indo de uma aldeia a outra, divulgando, né, instruindo sobre a verdade celeste, instruindo sobre Deus. E por que isso seria importante para a gente? Porque quando a gente está numa jornada, quando a gente está indo, digamos assim, numa missão, em prol de um bem maior e não apenas buscando algo para nós mesmos, quando a gente está indo em benefício de muitas pessoas, nós somos mais beneficiados para que essa nossa missão seja cumprida. O motivo disso é bem simples. Assim, eu não sou muito boa em matemática, mas matemática básica eu entendo um pouquinho. Então, o raciocínio que eu vou apresentar aqui é bem simplificado. Então, vamos pensar. Cada um de nós temos um espírito protetor, né? Um anjo guardião, um anjo da guarda, que ele está sempre aí tentando nos dar uma força, tentando nos dar uma ajuda, tentando nos inspirar boas ações. E às vezes a gente também tem alguns espíritos amigos, alguns espíritos familiares, que eles estão aqui tentando fazer a mesma coisa, inspirar bons pensamentos, inspirar boas ações. Então, pensem comigo. Se cada pessoa tem pelo menos um bom espírito junto com ela, e se a nossa ação, que a gente está indo fazer, vai beneficiar pelo menos umas 10 pessoas, contando com o nosso espírito guardião, vai ter mais ou menos de base uns 11 espíritos bons, empenhados em tentar fazer aquilo que a gente está querendo fazer, a nossa tarefa, dar certo. Então, dessa forma, sempre que as nossas ações forem ser benéficas aos outros, a gente vai ter um pouquinho mais de apoio para que isso aconteça. Isso aqui não está no livro, mas foi um parêntese interessante, porque para a gente entender melhor a nossa história. Então, vamos retomar. Foi pouquinho até agora que a gente viu. Estava lá o senhor, o pregador, no caminho para outra aldeia, com seu cão amigo, anoiteceu. Ele estava sem abrigo, não tinha ideia de quando é que ele ia chegar ao seu destino. Então, reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção ao Eterno Pai. E seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava. E acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se, pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de forma repentina, obrigando a retornar ao caminho. Então, aqui a gente pode ver que o homem, notando a situação que ele estava na noite, sem luar, não sabia quanto mais ele tinha que caminhar ainda para chegar até o destino dele, ele pediu ajuda aos céus, pediu a Deus proteção, e logo em seguida ele encontrou, na beira do caminho, onde ele estava mesmo, uma caverninha, um cantinho abrigado que parecia para ele seguro, e foi para lá. Aí ele deve ter pensado, bom, pedi ajuda a Deus e ele prontamente me ajudou. Me ofereceu um cantinho aqui para eu deitar, para eu dormir e vai ficar tudo bem. Mas assim que ele começou a se instalar ali, ele foi atacado pelas moscas e teve que voltar para a estrada. Então, qual é a questão aqui? A gente sempre pensa que a resposta que a gente vai ter de Deus é exatamente aquilo que a gente está pedindo. Porque a gente é crente, que a gente sabe o que é melhor para a gente o tempo inteiro. Então, ele queria um cantinho para ele dormir,
Pensou que aquela ali era a resposta dele, mas ele foi atacado pelos insetos e teve que sair dali. Aí ele deve ter pensado, eu pedi algo, eu pedi um lugar para eu ficar, eu estava ali na minha resposta e aconteceu isso. Será que eu não tive merecimento para ter o lugarzinho para eu ficar? E provavelmente todos nós, se a gente estivesse naquela situação ali um pouquinho desesperadora, a gente ia pensar da mesma forma. A gente não imaginaria que a resposta de Deus poderia ser diferente do que nos dar um cantinho para a gente ficar na noite escura. Então, a gente certamente pensaria que a nossa resposta ia ser o abrigo e não o obstáculo que nos foi dado. Então, refletindo sobre isso, vamos manter isso em mente, essa ideia de talvez nem sempre a resposta que a gente queira é o que a gente recebe. Vamos pensando nisso, que isso vai se repetir várias vezes durante a história. Então, passamos aquela situação, o ancião continuou a jornada dele, quando ele se deparou com um volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Então, tinha uma ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra soturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar outra margem, arrastando o companheiro vigente, quando a ponte desligou-se das bases, estalando-se e abatendo-se por inteiro. Então vamos lá. Ele tentou a caverninha ali que ele achou do lado, mas não deu. Logo em seguida, ele segue o caminho dele e achou uma ponte que levava a um lugar que ele via como parecendo um lençol branco, ou seja, era uma areia branquinha que parecia confortável para ele na beira do riacho. E aí, nesse momento, ele deve ter pensado, bom, eu tentei a caverninha, não deu, mas tá aqui a minha resposta, né? Uma areiazinha confortável para eu descansar agora. Aí ele vai todo contente na direção da ponte e, surpresa, a ponte cai. Então, o único caminho que ele tinha para o lugar que ele achou que seria confortável, que ele ia passar a noite bem, tranquilo, sumiu na frente dos olhos dele. Mais uma vez, ele achou que meu pedido foi atendido. E mais uma vez, ele não conseguiu chegar ao lugar porque teve um obstáculo no caminho. Bom, depois disso, depois de mais um percalço, ele segue o caminho. Mas vamos pensar comigo de novo. Como é que vocês estariam nessa história? Se coloquem no lugar desse homem. Vocês iam seguir, que nem ele, a diversidade, vamos seguindo o caminho. Vocês iam voltar para o lugar onde vocês estavam, que pelo menos vocês saberiam mais ou menos o tempo que vocês teriam para chegar lá. Ou vocês iam sentar e chorar ali mesmo, porque a vida é muito injusta, eu não consigo um lugar para ficar. Então, vamos pensar na situação. Eu talvez fosse a terceira opção. Então, o missionário ali estava ali, focado na sua missão. Não, eu tenho que chegar até outro lugar, vamos seguir em frente. Então, vamos seguir aqui as desventuras em série do nosso missionário. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo. E, encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se. Convenientemente, porque ali o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. Então, estava vindo uma tempestade ainda. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso partiu sem remissão. Caiu, tombou. Então, exposto à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas embaixo de chuva, ele encontrou um casebre rural mostrando doce luz por dentro e suspirou aliviado. Bom, nesse ponto ele deve ter pensado, ufa, agora vai. Obrigada a Deus, obrigado Jesus, mas ainda não. Bateu a porta. O homem ríspido veio atender, foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse, rogasse, o pregador foi constrangido a seguir a lei. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço notou que o cão, aterrorizado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar.
perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. À alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partir. Intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol surgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantia a tranquilidade do pouso. Então, aqui a gente começou a melhorar, né? Então, a gente viu o primeiro livramento que foi dado ao viajante. Obviamente, para a gente aqui, que estamos todos tranquilinhos, ouvindo a história, é bem tranquilo acreditar nisso. Que o obstáculo tenha sido enviado por Deus, porque como resposta a tudo aquilo que ele pediu. Porque normalmente a gente sabe que a gente está contando a história aqui, vai ter um final bom, feliz, né? Mas, no lugar dele, muito mais complicado. Se fosse a gente naquela situação, se fosse a gente que estivesse ali perdido, na noite, com medo, com frio, embaixo de uma tempestade, e a gente pedisse a Deus um cantinho seguro para a gente dormir, e recebemos como resposta falsas esperanças, um ataque de moscas, uma ponte que cai, um tronco da árvore voando com vento. Se fossem vocês, né, no lugar desse homem, vocês iriam imaginar, naquela situação, que ia ter uma lição esperando para vocês no fim do caminho? Que depois de tudo aquilo ali, depois de se sentir abandonado, completamente sozinho, esquecido por Deus, ia ter uma resposta para aquilo? Provavelmente a gente ia se sentir que nem o homem, que chegou, estava sozinho lá, começou, não tinha mais esperança, até o cãozinho dele fugiu, ele se sentiu esquecido por Deus, que nem como se nada dele tivesse dando certo. Então, como é que vocês se sentiriam? Vocês sentiriam que teria uma resposta? Ou vocês se sentiriam como se fosse o homem que sentou e chorou, literalmente? Né? Então, normalmente, a maioria das pessoas provavelmente desanimaria no meio da estrada, se sentiria sozinho, esquecido, completamente descrente, porque a situação estava complicada. Mas é exatamente isso que a gente tem que começar a pensar agora e trabalhar. Porque esse pensamento de que a gente sempre vai ter a resposta que a gente quer, não necessariamente é verdade. Então, a gente tem que estar preparado para quando esse momento chegar. Para quando a nossa resposta não vai ser o que a gente está pedindo, mas sim o que a gente está precisando naquele momento. Então, nesse momento que nosso sentimento com relação a Deus vai ser testado, né? Porque a gente sabe tudo que Deus é, a gente vê aqui na Casa Espírita, todo sábado, quem está nos estudos, a gente estuda isso o tempo inteiro, mas na hora da adversidade, que a gente precisa nos manter ainda mais fiéis àquilo que a gente sabe e àquilo que a gente conhece. A gente sempre deve lembrar que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, que Deus é amor e que Ele nunca faria algo para nos prejudicar. E assim a gente vai indo para a conclusão da história. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, então ele não estava nem indo para o lado certo, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. E junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de um pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, que antes parecia acolhedor, era um conhecido covil de lobos. Muito grato ao senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto,
prosseguiu diante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai sempre ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, como sempre, a resposta, né? Eu não preciso dizer mais nada. Jesus é sempre cirúrgico nas respostas dele, mas vamos repetir essa resposta para a gente marcar isso em amarelo neon na nossa mente. O Pai sempre ouve as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. O homem, se vocês lembram lá no início, ele orou pedindo proteção a Deus. Porque ele estava lá sozinho, ele queria um lugar para ficar, ele pediu proteção. Então, o fato dele não ter conseguido um lugar para descansar foi porque onde ele acreditava que ele estaria protegido, era exatamente onde estava o perigo. Ou seja, o missionário não sabia, mas ao ser impedido de encontrar um abrigo, Deus deu a ele exatamente o que ele pediu: proteção. Mesmo que no primeiro momento, ele não tenha entendido a resposta. Mas logo depois disso ficou bem claro para ele, quando ele soube os lugares perigosos que ele achava que ele estaria seguro. Bom, na primeira exposição que eu fiz aqui, oficialmente como expositora da casa, eu falei sobre caridade e como ela pode se fazer presente em qualquer ato que a gente tenha. Então, um exemplo disso era que o Jesus fazia para explicar suas lições, usando histórias para ilustrar os seus ensinamentos, para que até as crianças pudessem entendê-lo. Eu sei que essa lição que eu dei agora, eu não, né? Jesus, estou só explicando aqui, foi ilustrada já como história, mas é mais fácil explicar para uma criança com algo que chame mais a atenção dela. Então, eu vou dar outro exemplo. Tem um filme da Disney chamado Mulan. Esse filme, ele se passa na China antiga e ele conta a história de uma menina chamada Mulan Fa. Ela se disfarça de homem, né, para lutar na guerra contra os hunos no lugar do seu pai. Então ela vai lá para o acampamento, ela treina, se torna um ótimo soldado, e em uma batalha, a astúcia dela consegue salvar o general Shang, os seus companheiros, e também derrotar o exército huno. Eles foram soterrados por uma avalanche de neve. Contudo, nesse ato de heroísmo, ela acabou se machucando. Ela se machucou mais ou menos aqui. E quando ela se machucou, ela foi tratada por um médico, só que aí descobriram que ela era uma mulher. A tradição da China antiga lá proibia mulheres de lutar, e a punição disso seria o general matar ela. Mas como a mula tinha salvado a vida dele, ele igualmente poupou a vida dela, mas deixou ela sozinha lá, só com o cavalo, o dragãozinho dela e o grilo. Quem viu entende quem é o dragãozinho e o grilo. Então a gente vendo o filme naquela situação, a gente fica muito indignado. Tipo, poxa, ela fez tudo aquilo lá para salvar o pai dela, arriscou a vida para poupar de outra pessoa que ela amava, que não teria chance de sobreviver lutando outra guerra. Salvou todo mundo que estava junto com ela de um massacre. Por que isso aconteceu com ela? Sabe por quê? Então, logo depois a gente tem a resposta, né? Por ela ter ficado lá na montanha, sozinha, meio desesperançada, ela viu que vários hunos, inclusive o líder deles, sobreviveram e eles estavam indo em direção à cidade imperial. Ela conseguiu chegar a tempo de avisar os outros soldados e juntos eles conseguiram salvar o imperador, todos os habitantes da capital e a família da Mulan também. Então, no final das contas, aquele obstáculo que foi colocado para ela permitiu que ela salvasse seus pais, o seu país e mais milhares de pessoas que estavam lá na cidade imperial. E no fim de tudo, quando ela volta para casa como uma heroína, o pai dela diz a seguinte frase para ela: a flor que desabrocha na adversidade é a mais rara e a mais bela de todas. Justamente porque são poucas pessoas que não se intimidam diante da adversidade, mas elas aproveitam o desafio e tiram o melhor que conseguem dele, como ela fez. Então, a Mulan queria salvar seu pai e o obstáculo que foi imposto a ela
permitiu que ela salvasse não apenas ele, mas todo o seu país. Ela não se deixou abater por aquele obstáculo enorme que ela teve que enfrentar. Ela aproveitou aquela resposta que ela recebeu e fez o que era certo, o que ela achava que era certo. Então, às vezes, o obstáculo apenas serve para que a gente redirecione o nosso caminho, né? Para nos proteger de lugares perigosos, como o Senhor da história, ou para nos levar para o lugar certo, para onde a gente quer ir, quando a gente erra o caminho. Então, quando nós entendermos isso, né, que Deus nos responde não necessariamente como a gente pede, mas com o que a gente precisa, nós também vamos desabrochar como belas flores que nem a Mulan. Para quem nunca viu Mulan, o spoiler foi bem grande, assim, mas vejam, porque vale bastante a pena. Os adultos vão gostar e vocês vão poder passar essa lição para as crianças. Bom, voltando para nós agora, né? Falando da gente, não falando de histórias. Às vezes a gente está naquelas situações muito difíceis da vida. Acho que todo mundo passa pelo menos por uma situação assim durante a vida, que a gente sente que a gente tem tanto problema, a gente tem tanta dificuldade para tudo, que a gente sente como se a gente estivesse se afogando, assim, como se a gente estivesse lá tentando sair de dentro d'água. E quando a gente consegue tirar a cabeça para fora d'água, assim, vem outra onda e não deixa a gente respirar. E a gente cai de novo. E aí a gente vai lá, pede a Deus que a gente tire a gente daquele lugar, que a gente consiga respirar. E aí vem outra onda, e outra onda, e outra onda. E nesse momento tão difícil, a gente pode até duvidar que Deus esteja nos ouvindo e que Ele esteja realmente tentando nos ajudar. Mas Deus sempre nos escuta e Ele sempre responde às nossas preces. Mesmo que a resposta não seja o que a gente espera. Por isso que a gente tem que pedir, a gente tem que orar e a gente tem que confiar que a nossa resposta vai vir de alguma forma. Precisamos confiar nas respostas que a gente recebe e procurar elas também. Passando para outro contexto, tem um mantra da yoga que ele foi criado por um mestre yogi brasileiro chamado José Hermógenes de Andrade Filho, que a maioria das pessoas já deve ter ouvido, mas nunca soube de onde saiu, de quem criou, porque ele é bastante divulgado por aí. E todo mundo aqui, a maioria já deve ter ouvido ou lido em algum lugar. Ele é composto por 4 palavrinhas: entrego, confio, aceito e agradeço. Esse mantra surgiu de um incidente na vida do Hermógenes, que é bem parecido com essa ideia que a gente tem de quando a gente está atribulado de problemas, né? Ele estava na beira do mar, com água até mais ou menos a cintura, ele foi atingido por uma onda e ele foi arrastado por uma corrente. Como ele não sabia nadar, ele começou a se debater, pedir socorro, né? E depois de um tempo ele já estava exausto, já estava sem esperança de que alguma coisa fosse ajudar ele. Foi quando a salvação dele chegou. Um homem conseguiu chegar até ele e nadando e segurou o braço dele. Nesse momento ele pediu para que o Hermógenes parasse de tentar nadar e se debater também e focasse apenas em respirar, deixasse o corpo dele relaxado e confiasse que ele conseguiria tirar os dois da correnteza. E foi o que ele fez, mesmo desesperado, mesmo achando que ele ia morrer, ele literalmente entregou para Deus, confiou na resposta que veio ao pedido que ele fez de socorro e teve a sua vida salva. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Diante da adversidade, a gente entrega o nosso pedido a Deus, a gente confia que Ele vai nos dar uma resposta, a gente aceita o que vier e agradece. Para finalizar esse pensamento, eu trouxe uma música, um trecho de uma música que eu acho muito bonita, se chama Oceans, Oceanos em português, de uma banda cristã chamada Hillsong United. Essa música ela fala sobre ter confiança e ter fé em Deus, mesmo diante do desconhecido, mesmo diante daquilo que nos assusta, usando o oceano, as águas profundas, como uma metáfora desses problemas que a gente tem do desconhecido. Porque é nesses momentos em que a gente acha que está sozinho que Deus mais está do nosso lado. Então, a estrofe que eu escolhi, a música toda é linda, né? Mas a estrofe que eu escolhi diz assim: Sua graça abunda nas águas mais profundas. Tua mão soberana será minha guia. Onde os pés podem falhar e o medo me acerca, você nunca falhou e não vai começar agora.
Então, tenham essa ideia na mente. Quando vocês sentirem que a água está afogando, quando vocês sentirem que vocês estão mergulhados nas águas mais profundas, não te desespera. Pede ajuda a Deus, que Ele vai estar ao teu lado, te guiando de volta para a margem. Entrega, confia, aceita e agradece. Então, sempre manter isso em mente, que a gente pode falhar, mas Deus nunca vai nos abandonar no momento em que a gente precisa dele. Que a gente entrega a nossa confiança e a nossa fé a Ele, Ele sempre nos escuta e Ele sempre vai nos responder. Então, eu desejo a todos um ótimo domingo e uma excelente e iluminada semana. Obrigada, gente. Então, para encerrar essa maravilhosa exposição, né, nós vamos fazer uma prece por fé. Mestre amado, não nos deixeis vacilar na fé, que as injustiças humanas não nos inspirem a descrença, que em tudo vejamos a sábia vontade de Deus e que o louvemos em sua infinita bondade, que as vozes que se erguem a serviço da incredulidade não nos fragilizem. Infelizmente, a nossa fé sequer ainda possui o tamanho de uma semente de mostarda. Queremos crer, Senhor. Auxilia a nossa incredulidade. Ampara-nos nos momentos de fraqueza e não nos deixeis à mercê de nossos titubeios. Se nossa estaca de luz, não consintas que nos desvencilhemos de ti. A tua mão será o nosso cajado e os teus passos o nosso caminho. Que assim seja. Para aqueles que estão se sentindo bem e não desejam receber o passe, podem ficar à vontade se retirar em silêncio. Aqueles que quiserem